Olha, se você passou dos 40, você precisa entender isso. Depois dos 40, cara, a vida para de premiar quem tem potencial e começa a premiar quem tem disciplina. Nessa idade, você não pode mais colocar a culpa nos seus pais, nas oportunidades, no governo, na falta de sorte. E a pergunta muda. Não é mais o que fizeram comigo. É o que eu fiz com os 40 anos que eu recebi até aqui. E, cara, aos 40 dá tempo de você mudar de vida. Com certeza, é o começo da vida. Só não dá tempo para você continuar vivendo como se tivesse 20. Seu tempo ele ficou mais valioso. A sua energia ela precisa ser bem mais administrada. E as suas escolhas, irmão, elas custam muito mais caro. O preço é muito mais alto. E quem entende isso amadurece. Quem não entende passa mais de 10 anos vivendo a mesma história. A idade não transforma ninguém, mas as decisões sim. E se essa mensagem fez sentido para você, comenta, hoje eu decido mudar. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso também. E lembre-se, mente forte sempre. Sabe por que o narcisista parou de falar com você? Porque é manipulação. Mas como funciona essa manipulação? Já vem aqui na nossa comunidade, soma para ficar junto com a gente nesse maisinho aí. Nesse maisinho. Essa manipulação, ela acontece da seguinte maneira: tratamento de silêncio. Quando ele ou ela começa a ser descoberto ou descoberta, você começa com clareza a apresentar fatos onde houve sim total desequilíbrio da parte dessa pessoa, desse narcisista. Aí faz o tratamento de silêncio. Para quê? Para você começar a viver aquela novelinha, rebobinar na mente, e isso vai te desgastando emocionalmente, tira energia espiritual também, viu? A espiritualidade positiva, começa a sair. E tudo isso faz parte do jogo do narcisista. Mas tu não tenha rancor da pessoa se ela te sacaneou. Tu tem que bloquear e sumir da vida da pessoa pra você se curar. Mas tu não tenha rancor da pessoa se ela te sacaneou, tá? Quem errou foi ela. Se tu foi um cara bom, que sempre fez de tudo ali pra vocês se darem bem, e a mulher te sacaneou, ou vice-versa, o cara te sacaneou, tenha na tua mente que quem perdeu foi ele, certo? Então, esse é o papo. E tu dá a linha na pipa. Perdoa no teu coração, sem rancor, sem mágoa, não leva pra isso. E segue. Namoro com narcisista é sempre uma cama lotada. Você achava que o relacionamento era só entre vocês dois? Tem sempre um fantasma entre vocês. Uma ex que ainda liga, um amigo que deseja, uma mãe super protetora. Só pra te lembrar que você é substituível a qualquer minuto. Alguém que serve pra atormentar. É uma comparação constante. Bem que minha mãe falou. Minha ex... Engraçado, fulana nunca reclamava disso. O narcisista sempre traz as vozes de fora pra dentro do quarto. Pra invalidar os seus sentimentos através da boca de terceiros. E se você reclama, você é a louca ciumenta. E se você aceita, você começa a ser comparada com um padrão inatingível. O narcisista precisa que você lute por ele e cria situações para que você se sinta insegura, inadequada. Deixa as curtidas expostas, olhares óbvios, mensagens visualizadas. Ele quer que você fique o tempo inteiro brigando com alguém que nem sabe que você existe. Talvez essa pessoa nem exista. E aí, enquanto você briga com essa outra pessoa, você esquece de olhar para os defeitos dele. Enquanto tiver uma terceira pessoa... Lugares onde você não deve desperdiçar sua energia. O último é, de longe, o mais importante. 1. Não desperdice sua energia se preocupando com o que os outros pensam sobre você. 2. Não desperdice sua energia com pessoas que só precisam de você ocasionalmente. 3. Não desperdice sua energia resolvendo problemas que não são seus. 4. Não desperdice sua energia tentando impressionar alguém que não está interessado. 5. Não desperdice sua energia se preocupando com um futuro desconhecido. 6. Não desperdice sua energia esperando pelo momento certo. 7. Não desperdice sua energia com pessoas que constantemente te colocam para baixo. 8. Não desperdice sua energia em tarefas que não contribuem para os seus objetivos. Se você chegou até aqui, deixe 100 nos comentários.
Amigo, o narcisista, ele não é difícil de entender. Na verdade, ele vai deixando pistas o tempo todo. A gente que não presta atenção. Ou a gente presta e finge que não. Todo narcisista é mentiroso. Ele mente sobre o que fez, sobre o que sente, sobre quem ele é. E quando você descobre a verdade, ele mente de novo, pra encobrir as primeiras mentiras. É clássico. Outra coisa, todos eles são paranoicos e desconfiados, porque eles julgam os outros pela própria régua. Então, ele vive preocupado com traição, com desrespeito e com segundas intenções em tudo. Por quê? Porque ele é assim. Ele acha que todo mundo é como ele. Então, assim, outra coisa, ele transforma qualquer conversa em acusação. Eles acusam o tempo todo. Se você fizer uma simples pergunta, de repente ele age como se estivesse sendo atacado, sabe? Como se estivesse sendo julgado. Ele é extremamente paranoico. Por quê? Ele acha que tudo estão falando dele, estão rindo dele, estão diminuindo ele, entendeu? E estão tentando fazer ele de trouxa e de otário. Tudo pra ele, você acha que eu sou otário? Outra coisa, ele precisa se sentir superior o tempo todo. Por isso que ele critica e humilha o tempo todo. Ele debocha dos outros, ele diminui você. Porque a autoestima dele é totalmente frágil. Então ele precisa quebrar a sua pra ele parecer melhor e maior que você. Então é isso. Todo narcisista é controlador. Ele quer escolher suas roupas, suas amizades, seus horários, até teus pensamentos. Sua opinião, ela só vai valer quando você concordar com ele em tudo, tá? Então você vai perder sua autoestima, você vai perder sua personalidade. Simples assim. Outra coisa, ele é extremamente ciumento. Mas é engraçado, porque ele exige ser liberto pra fazer o que ele quiser, mas você não pode fazer nada. Outra coisa, ele nunca assume a responsabilidade. Se ele mentiu, a culpa é tua, né? Ah, porque se você não fosse assim, eu não precisava mentir. Se ele machucar você, ele vai dizer que você entendeu errado. Se ele te trair, ele vai dizer que foi você que provocou aquilo, né? Por algum motivo. Enfim, eles viram um jogo tão rápido que no final da discussão, a vítima pede desculpa pro agressor. Você tá pedindo desculpa, sendo que você tá certo e ele que tava errado. No final, vira o jogo. Outra coisa, todo narcisista promete que vai mudar quando ele percebe que tá perdendo você. Mas a volta vai ser exatamente como sempre, tá? Ele vai continuar fazendo você se sentir um lixo. Ele só quer que você volte pra ele voltar a te controlar, é só isso. E a maior verdade de todos, o narcisista, ele não destrói você de uma vez. Não é assim de uma vez, tá? Ele vai destruindo você pouco a pouco. Até o dia que você não se reconhece mais como pessoa. Você não tem mais autoestima, você não tem mais amor próprio, você não tem mais pensamentos próprios, você tem medo de respirar, você tem medo de existir, você tem medo de falar a coisa errada o tempo todo. Então, amiga, se você tá vivendo com um narcisista, segue esse perfil, eu tô sempre dando episódio de vocês. Eu não sou psicóloga, psicanalista, nem psiquiatra, eu sou uma mulher que viveu na pele anos e anos com um narcisista. Eu falo o que eu senti, eu falo o que eu sei, eu falo com propriedade sobre o assunto. Então deixa um comentário aqui dizendo assistir até o final, me dando alguma dica de algum assunto que vocês querem que eu aborde, tá bom? Um beijo. A estrutura narcisista, ela tende a se manifestar muitas vezes com uma pessoa que ela é ensimesmada. Ela sempre vai querer se proteger, ela nunca está errada, ela se preocupa com você. Você percebe que aquela preocupação com você ainda diz respeito a ela, como ela se beneficia daquilo. Só que isso é um assunto muito complexo, porque uma vez que o narcisismo ele não é só uma manifestação onde a pessoa é egoísta, porque às vezes ela só é um grande egoísta, ela é uma tentativa da psique da pessoa de sobreviver a uma dor que ela carrega. Tem uma fragmentação dela, acerca dela, do valor dela, de inseguranças dela tão profundas que para ela sobreviver àquela dor, ela se estrutura daquela forma profundamente egoísta. Por isso que eu tenho muita cautela na hora de dar essas falas, porque às vezes o outro não é um narcisista, às vezes o outro só é uma pessoa ferida, insegura e que precisa de acolhimento. Mas quando você percebe que a manipulação, o egoísmo do outro está começando a adoecer você, que está começando a sufocar você, ao ponto de que está te desumanizando, pode ser que seja uma manifestação de um narcisista e que do outro lado é alguém que nunca se arrepende. É alguém que não tem esse olhar honesto de desculpa, perdoe, o que eu posso fazer para melhorar. Essa fala você não vai ouvir de um narcisista. Você já percebeu que narcisista quer que tudo volte ao normal rapidamente depois da encrenca que ele causou com você? Ele vem e conversa com você como se nada tivesse acontecido. E se você estiver brava ou de cara feia ou fizer ou ter alguma reação referente ao que passou, ele ainda fica bravo?
e fala: como você é rancorosa, eu tô vindo aqui conversar com você. Nossa, mas eu nem lembrava mais disso. Olha como você é. Nossa, como você é dramática. Tudo você faz drama. Tudo você fala que eu sou culpado. Aí ele começa a fazer um jogo com você que você acaba conversando com ele, pensando: ah, eu vou deixar pra lá. É verdade, ele veio conversar comigo, tá aqui, tá falando, tal. Ah, esquece. E aí, novamente, você cai num jogo que é o que ele sempre faz com você. 7 maneiras de se tornar frio e forte, a mentalidade que muda tudo. 1. Pare de explicar seus movimentos. Pessoas fracas precisam de aprovação o tempo todo. Pessoas fortes agem e deixam os resultados falarem. Quanto menos você explica, mais respeito você gera. 2. Aprenda a não reagir na hora. A primeira reação é sempre a mais emocional e quase sempre a mais errada. Respire, espere. A pessoa que mantém a calma em meio ao caos é a pessoa que vence. 3. Corte o que drena sua energia sem culpa. Relacionamentos, conversas, ambientes. Se tira mais do que dá, vai embora. Guardar o que te destrói não é lealdade, é autossabotagem. 4. Seja indiferente ao que não pode controlar. Você não controla o que as pessoas pensam de você. Não controla o que dizem nas suas costas. Controla apenas a sua resposta. Foque nisso e pare de gastar energia com o resto. 5. Fale menos e observe mais. As pessoas revelam tudo quando você simplesmente para de falar. Quem ouve com atenção sempre sabe mais do que quem fala sem parar. O silêncio é uma vantagem que poucos usam. 6. Aceite o desconforto como parte do processo. Tudo que vale a pena na vida exige que você suporte algo difícil primeiro. Frio não é ausência de sentimento, é a capacidade de agir mesmo sentindo. Isso é força real. 7. Proteja sua paz como se fosse seu bem mais valioso. Porque nenhum argumento, nenhuma provocação e nenhuma opinião vale mais do que o seu equilíbrio interno. Quando você aprende isso, para de ser abalado por pequenezas.